Desde eu criança, eu tinha um sonho de ter meu próprio negócio. Eu acredito que isso vinha de eu ver também meu pai trabalhando ali, mexendo com comércio. Ele tinha uma pequena mercearia em casa também. Então eu cresci vendo ele mexendo com aquele negócio. Aí eu fui vendo, eu acredito que aquilo dali também me influenciou a querer ter um negócio também, né? E então eu cresci com aquilo. Eu trabalhei em três mercados, CLT, trabalhei como empacotadora, como atendente de saque, como operadora de caixa. Mas eu sempre tinha aquela vontade, um dia eu vou ter meu próprio negócio, um dia eu vou ter meu próprio negócio. Quando chegou o tempo, vi aquela, que foi na terceira empresa que eu trabalhei, vi aquela vontade assim muito grande. E aí tudo encaixou, né? Porque eu deixava minha filha o dia todo em casa, sozinha. Às vezes ela ficava com uma pessoa, às vezes com outra. E aí, pra mim, não ver ela naquela situação, e também tinha a questão que eu pegava os ônibus, dois ônibus para ir, dois para voltar. E às vezes eu ficava na estação sozinha, que dali foi me incomodando, me incomodando. E aí eu disse, acho que tá na hora de eu tentar fazer esse negócio, colocar esse projeto, né? De ter meu próprio negócio, eu vou arriscar. Conversei direitinho com o pessoal do trabalho. Graças a Deus tudo se encaminhou, deu certo, me mandaram embora com o meu direito. Aí, que foi quando a gente morava fora, eu vim pra cá pro Maranhão, coloquei esse negócio, abri minha mercearia na casa da minha mãe. Foi de uma forma muito simples mesmo. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. O ponto era emprestado, tinha as prateleiras no fundo enferrujadas, a balança era aquela balança antiga de peso, que bota uns pezinhos assim em cima, aquela de prato, um prato de alumínio. Aí eu comprei as mercadorias, 1.000 e pouco de mercadoria. Mercadoria, fiz essa compra até no Mateus no atacado. Aí coloquei essas mercadorias. Deu certo para abrir mesmo assim, com fé, com coragem. Errava muito, mas foi dando certo. Foi onde eu abri meu primeiro negócio. Aí depois a gente comprou uma casa abandonada. A gente comprou essa casa de esquina. Aí a gente foi colocou o comércio lá. Aí a gente ficou com esse comércio uns 4 anos lá. 3 anos no total, o comércio ficou 4 anos, a gente com esse comércio aberto. Mas na minha cabeça, eu achava, por exemplo, hoje nós estamos em novembro de 2025, eu achava na minha cabeça que eu, nessa altura bem aqui, eu estaria com um supermercado. Eu criei assim uma expectativa tão grande de fazer esse comércio se tornasse um supermercado, né? Eu, eu vejo que também teve alguns erros da minha parte também, mas eu também vejo que não era ainda, não era para ser o tempo, não sei, tantas questões. Pode ter sido a questão de maturidade, pode ter sido a questão que talvez não seja o que Deus queria para mim, porque, assim, quando eu me converti naquela casa, eu orava muito a Deus pedindo para que fosse feita a vontade dele, os planos dele, que ele quisesse para mim que desse certo, não mais o meu. Então, parece que quando a gente faz essa oração, parece não, quando a gente faz essa oração, a gente começa a ver muitas coisas se movimentar. E aí eu fui entendendo que não era mais isso, comece. E aí esse sonho, era um sonho que eu tinha tão forte dentro de mim. E com o tempo eu fui vendo que aquilo dali foi, com o tempo foi passando, porque aquele desejo de ter um comércio, um supermercado. E dali foi saindo dentro de mim, coisa que eu nunca nem imaginei. Hoje eu não preciso dizer, hoje eu não tenho mais esse sonho. Mas o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente tem um desejo e um sonho mesmo tão grande dentro da gente, e a gente pensa que aquilo que é só aquilo dali e pronto, e a gente não vai saber mais fazer outra coisa, que tudo que a gente faz só tá em torno daquilo dali, porque na minha cabeça, minha vida toda girava em torno do comércio, era só o comércio, tudo que eu fazia era em prol do comércio, tudo era o comércio. Chegou um tempo que aquilo dali tomou, tipo, toda a minha mente. Eu fiquei tipo, meio assim, como se eu tivesse ficado obcecada por aquilo, por fazer aquele negócio dar certo. Eu não queria. Teve uma época que eu folgava. Aí eu disse, vou abrir mão da folga para me dedicar mais ainda a esse negócio. E aí era um sonho que já estava se tornando tipo um peso para mim. Eu já ficou como se fosse uma sobrecarga em cima de mim.
Aí eu comecei a me questionar, eu fiquei, será se é isso mesmo que Deus quer pra mim? Será se a gente tem um sonho, é desse jeito mesmo, a gente ficar se sentindo sobrecarregado, pesado e ficar com a mente, às vezes, tão tomada de tantos problemas. Uma coisa que era para ser uma alegria estava começando a se tornar um peso. Porque eu, em vez de eu levar as coisas de uma forma mais tranquila, eu comecei a fazer aquilo dali como o centro de tudo. Então, eu vi ali que um certo momento Deus começou a intervir, porque eu penso que se eu tivesse, é isso que eu quero dizer, que se eu tivesse conseguido fazer aquilo dali se tornar um supermercado, eu nem sei como é que eu seria hoje, porque eu ter abrido mão daquele sonho, quando Deus me pediu para me entregar, me fez eu retomar, entender que as coisas não é pela força do meu braço, me fez eu entender que as coisas não é do jeito que a gente quer, me fez eu entender que a gente não pode colocar um trabalho à frente de tudo, acima de tudo, que eu comecei a colocar aquilo ali como centro de tudo. Tudo que eu fazia era em torno dali, era em torno do comércio, tudo era meu girava em torno desse comércio. Então eu percebi que Deus me pediu para me entregar uma coisa que me tomava muito meu tempo, minha energia. Eu coloquei tipo à frente, entendeu? De tudo. Então, às vezes, a gente se questiona por que esse sonho, por que tem que fazer isso com tanta força? E às vezes Deus está pedindo a gente só para a gente soltar aquilo dali. Porque hoje eu falo que eu me sinto mais leve, eu me sinto mais tranquila, eu me sinto com mais tempo para me dedicar à família, com mais tempo para me dedicar aos meus filhos. Aí às vezes eu penso assim, se o comércio tivesse se tornado supermercado, como que eu estaria hoje? Porque eu acredito que eu não tinha suporte suficiente para fazer esse sonho do jeito que eu estava querendo. Às vezes você quer uma coisa que você não tem nem estrutura para suportar aquilo. Então, às vezes Deus te pede um sonho que você tem, porque o sonho dele, ele não é igual ao seu pesado, com dores, com força. O dele não faz, como diz o fardo de Deus, ele é leve. Tem desafios, tem. Mas quando uma coisa se torna muito pesada, você tem que já se levanta de manhã já pensando que meu Deus, hoje começar tudo de novo não é normal. E eu já tava, me levantava já assim. E hoje eu vejo dessa forma. Quando Deus pede um sonho que era da gente, é uma coisa que toma toda a nossa mente, o nosso coração, que a gente acha que é aqui dali, que é tudo pra gente, que a gente não vai saber fazer outra coisa se não for aqui dali. Quando ele pede pra gente entregar isso, é porque ele já tem uma providência chegando na vida da gente que é a dele. Que às vezes nem passa na nossa imaginação. Quando a gente toma a coragem para fazer isso, ele entrega pra gente o que ele realmente quer. E isso a gente tem que ter coragem para abrir mão, porque às vezes é uma coisa que ele está pedindo para você soltar, mas você não tem coragem de soltar com medo de perder aquilo que já tem, mas mal sabendo que às vezes o que Deus tem é melhor. Então, ele pede para a gente confiar nele. Aqui em Jeremias 29, 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Se você tem orado pedindo a Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor, eu tenho esse projeto, eu tenho esse plano, eu tenho esse sonho, me toma, Senhor, todo o meu tempo, todo dia, toda hora, Senhor, já está me machucando. Eu entrego, Senhor, isso nas tuas mãos, pois você pode ter certeza que alguma coisa vai começar a se movimentar porque eu fiz essa oração. Eu cheguei num momento que eu estava muito sobrecarregada do comércio, muito mesmo. E fora começou a acontecer tantas coisas. E aí eu fiz essa oração, eu entreguei o Senhor, eu entrego essa situação nas tuas mãos, eu entrego o meu comércio, eu entrego a minha casa, eu te entrego, Senhor, tudo que é meu nas tuas mãos. Gente, começou a se movimentar tanta coisa.
E não foi coisa dando certo, não. Foi coisas dando errado. Tipo, foi um caos, assim, foi uma fase de caos na minha vida. Mas hoje eu entendo por que foi aquilo tudo. Era Deus movimentando pra, pra Ele tirar aquilo de dentro de mim que me tomava tanto, que eu achava que o comércio era... tudo que eu faço é em torno é o comércio, o comércio, o comércio, o comércio. Eu não posso folgar, eu não posso folgar, eu tenho que trabalhar, eu não posso parar. Eu era assim, não posso não, não posso não. E vivia só sobrecarregado. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu entreguei nas mãos de Deus, Senhor, eu entreguei essa casa, essa situação, tudo que eu tô passando nas tuas mãos, Senhor, meu comércio. E, eu, e seja feita a tua vontade. Começou a se movimentar tudo, 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 tudo. Então, em alguma situação, projeto que você tem um sonho, uma coisa que te toma, entrega nas mãos de Deus. E Ele que sabe o que é melhor. A gente quer muitas coisas. A gente pensa que é o nosso querer. Eu era assim, eu falava assim, Senhor, olha como meu sonho é perfeito. Olha aqui, Senhor, meu sonho. Esse sonho aqui é o sonho que eu tenho melhor para mim, Senhor. Aí eu fazia como se fosse uma lista. Aí eu dizia assim, olha, Senhor, como meu projeto é lindo, como meu projeto é perfeito, Senhor. E aí eu achava que Ele tinha que fazer o jeito que eu queria. Era assim na minha cabeça, mas não é assim. Você tem que apresentar os seus planos para Ele e Ele é que vai dizer o sim ou não. Que assim foi comigo. Deus responde. Deus responde com sim ou com não. E para mim Ele falou não. E glória a Deus por isso, porque foi a vontade dele que foi feita na minha vida. Porque começou, foi tudo errado. E a gente pensa assim, eu vou orar apresentando meu plano para Deus. Eu sei que vai tudo certo. Tudo já que eu estou falando não é assim. Porque não é o nosso querer. Quando você diz assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, é o querer dele que vai prevalecer na nossa vida. Porque se você quer do seu jeito, você vai fazer da forma que você quer. Você às vezes nem vai apresentar a Deus porque você quer fazer do jeito que você quer. Aí você às vezes não vai ter nem essa humildade de falar assim, o que seja feita a tua vontade. Eu quero muito, muito, muito mesmo. Meu sonho me queima dentro de mim, eu quero, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Se o Senhor falar que sim ou que não, dói muito, dói demais. Você querer muito uma coisa se realize, e você vê que não é. Mas lá na frente você entende tudo. Lá na frente você entende, agora eu entendi por que não deu certo. Agora eu entendi por que não era para me ficar lá. Agora eu entendi por que os caminhos foram totalmente diferentes do que eu imaginei. Mas não é no mesmo dia que a gente entende, é só lá na frente. Só lá na frente que a gente entende.